Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, nós vamos começar um livro novo hoje, que eu fui orientada a ler. Eu já havia lido, mas eu fui orientada a gravá-lo. E gostaria de ler com vocês. Vamos nessa? Vem comigo. Esse livro se chama Aconteceu na Casa Espírita. É da Nora Editora. Isso. Eu vou fazer uma correção. É de Emmanuel Cristiano, pelo Espírito Nora, lançado pela editora Allan Kardec. E eu vou lê-lo na... Opa! E eu vou lê-lo na íntegra para vocês, desde o prefácio. A guia de prefácio. Pensávamos como apresentar essa obra mediúnica ao leitor, quando o espírito do Dr. Wilson Ferreira de Mello, querido e saudoso companheiro de lide na seara espírita, especialmente de longos anos em nossa casa, nos surpreendeu com a mensagem Templos. Era evidentemente o prefácio desejado. Pareceu-nos adequado também que figurasse na apresentação a página aconselhando o médium, que Nora, a autora espiritual, escrevera anteriormente à recepção da obra, por informar o propósito da espiritualidade maior a nos transmitir as suas mensagens, o da edificação geral, ou seja, o aprimoramento moral da humanidade. Com a palavra desses amigos espirituais, consideramos esse livro devidamente prefaciado e de forma muito superior ao melhor que poderíamos fazer. Terezinha Oliveira. Templos. Os estudos antropológicos afirmam que as sociedades mais primitivas... Perdão, ok, só para melhorar aqui o tamanho da fonte do Kindle, que eu não tenho ele no... Os estudos antropológicos afirmam que as sociedades mais primitivas já desenvolviam o culto de adoração às divindades. Inicialmente, os elementos da natureza foram divinizados. Mais tarde, tomado o efeito pela causa, elevaram os mensageiros espirituais, conclamados por Deus para cooperarem com o progresso humano, ao grau de deuses. Depois, edificaram templos para adorar as forças superiores. Eis que no Oriente os pagodes se multiplicaram. Nas terras do Nilo, pilonos e túmulos foram edificados. O Acrópole, na Grécia, o berço da cultura ocidental, acolhia inúmeros santuários. Delfos resplandecia com o oráculo e erigido em homenagem a Apolo. Roma regurgitava de deuses de pedra, importados da tradição helênica, construindo seus altares no seio das famílias romanas. Entretanto, fora no Monte Moriá que os israelitas, representando a ideia monoteísta, um avanço para a humanidade, fundaram o grande, famoso e faustuoso Templo de Jerusalém. Idealizado por Davi e concretizado por Salomão, representava toda a grandeza espiritual daquele povo. Nos vários pátios ecoavam orações ao grande Deus de Abraão, Isaque e Jacó. No átrio dos gentios e dos israelitas, Jesus dera inúmeros ensinamentos. Todavia, a história registra que todos esses templos mundialmente conhecidos foram ou estão sendo corroídos por Cronos, flagelo indomável que tudo devora. Dos oráculos e santuários gregos, restaram apenas ruínas. Nas terras dos faraós, mausoléus e esfinges aos poucos são devorados pelo tempo. O suntuoso templo de Jerusalém fora destruído pelas atitudes bélicas, restando apenas o muro das lamentações. Todos os templos e construções de pedra são perecíveis, por isso estão sujeitos à transformação da matéria. Todavia, o espírito mais perfeito que Deus enviou à terra para nos servir de guia e modelo, Jesus, no inesquecível diálogo com a mulher samaritana, ensina que Deus é espírito e importa que o adoremos em espírito e verdade. Jesus fazia do seu corpo um verdadeiro templo de adoração a Deus. Seu santuário era a própria natureza reveladora.
era a própria natureza reveladora da presença divina. Seu altar, a própria consciência que se relevava, em qualquer hora e lugar, para a comunhão com o Senhor do Universo através da prece. Vivendo numa época caracterizada por dogmas e crendices, o Cristo frequentou as sinagogas e a grande construção no Monte Moriá, sem contudo apegar-se às fórmulas. Interessava-se pelas almas e precisava ir onde o povo se reunia, a fim de pregar a sua mensagem. Contudo, procurava a essência dos ensinos, aproveitando naturalmente o espaço físico que devia ser consagrado às divindades espirituais. 18 séculos depois, eis que o mais alto nos traz o Consolador, a doutrina espírita que figura na Terra como restauradora do cristianismo primitivo. Na atualidade, erguem-se os núcleos espíritas como templos verdadeiros onde Jesus deve estar representado não por imagens de barro, altares, ornamentos ou estátuas de bronze, mas pelas atitudes essencialmente cristãs dos seus frequentadores. Como religião do espírito, a doutrina dispensa toda e qualquer prática exterior, todo e qualquer simbolismo, desenvolvendo, através do estudo doutrinário, a fé raciocinada. Entretanto, as casas espíritas devem primar pela simplicidade, aplicando em suas construções interiores o básico para estudo, divulgação e prática do Consolador, pois que não adianta usar tecnologia de ponta na construção de paredes, móveis finos. Perdão, gente, só um minuto aqui. Voltando um pouco aqui, eu tive que parar para espirrar. Nada adianta usar tecnologia de ponta na construção das paredes, móveis finos representando a aristocracia da época, objetos de arte para ostentação, se não houver um compromisso com aquele que no mundo ocupara o título de filho do carpinteiro. Se agirmos com preocupação exagerada em oferecermos conforto que leva ao ócio, estaremos fugindo dos objetivos propostos por Jesus, esquecendo-nos que a verdadeira fortaleza de uma casa espírita, do ponto de vista da sua função na Terra, não está nos alicerces de concreto, e sim no estudo e vivência do aspecto doutrinário. Esse, sim, deverá ser colocado em evidência, fortalecendo moralmente os adeptos da terceira revelação, contribuindo para o esclarecimento e entendimento do que seja realmente o Espiritismo, o que é o centro espírita, quais as responsabilidades e sagrada importância como representante do Cristo no planeta. Neste propósito, amigo leitor, é que te apresentamos essa obra. Aconteceu na Casa Espírita representa a misericórdia divina a todos nós, eternos aprendizes da arte da convivência fraterna. Todas as informações encontradas neste livro foram grafadas com a pena da simplicidade no papel da experiência, consubstanciando a vivência do espírito de Nora durante os decênios de nobres, relevantes e respeitáveis tarefas realizadas junto a diversas instituições dedicadas ao espiritismo. Seus personagens foram compostos baseando-se em experiências reais. Cada personalidade aqui apresentada, bem como dramas e testemunhos, as quedas e vitórias, guardam ressonância com companheiros que viveram estas cenas no palco da vida, nas quais muitos de nós poderemos nos encontrar. Das várias figuras que desfilaram neste cenário, muitos já retornaram à Terra em expiações, reparações ou abençoadas missões. Eis que te ofertamos. Esperamos que essas páginas singelas possam falar ao teu coração, despertando-te para a necessidade e responsabilidade do seu serviço espírita, a seriedade, e eu me pauso aqui até para fazer uma correção, um acréscimo, espiritualista, não só o espírita kardecista, porque eu acredito que esse livro vai trazer muita coisa para todas as formas de praticar a espiritualidade. É mais importante do que só praticar a forma técnica de uma casa em si. Acredito também que a partir de hoje eu vá comentar mais vezes sobre alguns livros que nós lemos, mas acredito que é importante o conhecimento para toda e qualquer crença
A espiritualidade, ela é importante para todo ser humano. Então, vamos ler esse livro, vamos ouvir esse livro, ler esse livro, né? Com os olhos e o coração e mente abertos, não só pro lado religioso. Para quem pratica, claro, totalmente dentro do devido, né, do estudo, mas a quem aqui chegar e não for, vamos levar esse conhecimento aí para a humanidade. Quem me acompanha desde o começo já sabe como que funciona. A intenção das leituras aqui é toda e completamente uma leitura mais puramente, por assim dizer, seca, mas alguns comentários da leitora, sempre dentro de muito respeito e a favor de troca de conhecimentos, tá, galera? Voltando aqui, então, esperamos que essas páginas singelas possam falar ao teu coração, despertando-te para a necessidade e responsabilidade ao teu serviço espiritualista, por assim dizer, como eu já disse, a seriedade absoluta no executar das tarefas, a fim de que possas reconhecer que, se almas enfermas podem tentar contra a obra do Senhor, aproveitando as fraquezas humanas, miríades de benfeitores espirituais, arautos do céu, apoiam, protegem, incentivam todo aquele que cooperar de maneira honesta e verdadeira, mas sem lhes tirar a oportunidade do aprendizado e testemunho. Cientes das responsabilidades que abraçamos junto a Deus, nosso Pai e ao movimento espírita, desejamos que todos os que executam qualquer função nas abençoadas casas consagradas ao Espiritismo possam encontrar neste trabalho singelo quanto à forma, mas profundo e importante quanto ao fundo, esclarecimentos e estímulos para a vigilância, a oração, o estudo e o trabalho, guardando a certeza de que Perdi, peraí, só um minutinho. O que quer que venha acontecer no Centro Espírita ou em qualquer outra casa espiritualista, fruto da nossa atuação boa ou má, sempre será da nossa inteira responsabilidade. Independente do serviço que executamos, seremos sempre convocados a comparecer ao tribunal da própria consciência, sob os olhos atentos e severos das leis divinas, convertidas em grande juiz, prestando contas dos nossos atos, sempre que o orgulho, a vaidade, a língua viperina e a intolerância adentrarem os templos, estaremos abrindo brechas aos adversários do amor, tumultuando a obra do Cristo. Rogando a Deus, nos abençoe e pedindo a Jesus ajude-nos a conservar a honestidade, a verdade, a fraternidade em nossas abençoadas casas. Gratos pela oportunidade de servir, desejamos a todos os irmãos de jornada espírita paz, seriedade, estudo, prática doutrinária, união fraternal, a fim de que as infiltrações não tenham lugar nos verdadeiros centros espíritas, templos de amor que devem representar e de maneira absolutamente fiel o próprio cristianismo. Wilson Ferreira de Mello, mensagem psicografada pelo médium Emmanuel Cristiano em reunião de 11/3/2001 no Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Que seja feita uma boa leitura com todos vocês. Eu fico muito feliz com isso. E assim, eu quis fazer o comentário antes de nós adentrarmos a leitura completamente, até me intrometendo na leitura da carta, mas porque eu acredito que várias pessoas possam chegar até aqui e o conhecimento, o amor e a fraternidade, ele não tem muros, barreiras ou casas. Então vamos começar a nossa história e que eu espero que seja uma boa reflexão e estudo para todos vocês. Aconselhando o médium, capítulo 1. A reunião mediúnica estava prestes a começar. Os medianeiros mantinham-se respeitosos. Espíritos amigos organizavam os necessitados programados para o intercâmbio. Tudo corria com uma costumeira tranquilidade. Porém, aquela noite era especial, muito importante para 5 entidades da categoria dos bons espíritos. Com o início das tarefas e a permissão do mentor do agrupamento, o quinteto espiritual se aproximou de Constantino, um dos médios dedicados, promovendo-lhe o desdobramento para conversa e trabalhos edificantes.
Recepcionado no plano espiritual pelas entidades luminosas, o medianeiro teve desejo de abraçá-las, fazer perguntas, mas ele foi interrompido por um dos instrutores, que lhe dirigiu as seguintes palavras: Sabemos do teu coração e da gratidão com que nos envolves. Reportemos tudo isso ao Senhor e aproveitemos os minutos. A instituição espírita a qual estavam os serviços mediúnicos tem colecionado as páginas produzidas por nós através da tua faculdade de psicografia. São mensagens singelas, mas que trazem respeitáveis instruções espirituais, calcadas em Jesus e Kardec. Feita rigorosa análise doutrinária de nossa produção, os companheiros encarnados julgam que podem ser aproveitadas para edificação geral. Isso atende à nossa programação. Por isso, queremos prevenir-te que não penses ser um privilégio ter algumas páginas publicadas, principalmente porque as ideias não são suas. Porém, partem do mais alto. Os adversários do bem certamente te procurarão, desejando aniquilar a luz que ilumina consciências. Será preciso firmeza na vigilância e na oração. Muitas pessoas trarão os elogios, constituindo um dos mais graves obstáculos na mediunidade. Evita-os sempre, e se não puderes, reporta os méritos ao Criador, contentando-te somente com o estímulo à continuidade da tarefa. Outros citarão provas sobre a imortalidade, exigindo mensagens de amigos e parentes desencarnados. Nossa proposta é com a simplicidade. E pelo menos por hora, em linhas gerais, o Senhor não nos autorizou esse correio. Diante disso, age sempre com honestidade, dizendo que essas questões estão nas mãos dos amigos espirituais. Não te faltarão os acusadores, bem como os que desacreditarão das tuas faculdades. Não te preocupes. Cristo também passou por isso e tu sabes a distância que nos separa do Mestre. Nossas páginas se revestem de singeleza e amor. Não esperem nada além disso. Ainda estamos aguardando que testemunhes muitos dos ensinos que intermedias. Lembra-te de que para venceres na mediunidade é essencial que te sintas como pequenino servidor. Guarda-te da empolgação orgulhosa, livra-te da vaidade e mantém-te na disciplina do estudo do Espiritismo. Este, continuou o mentor, é um dos nossos primeiros trabalhos. Os anos nos proporcionam dolorosos e longos exercícios até que estejas intermediando nossas ideias de forma satisfatória. Ainda estás longe de produzir frutos com a qualidade que desejamos. Não imagines ser portador de grandiosa faculdade. Em vista dos teus débitos, que são grandes junto às leis divinas, precisarás trabalhar muito para agradecer ao Criador a mediunidade como condutora do teu próprio progresso. Os médiuns que têm a produção mediúnica divulgada assumem um compromisso moral junto às leis universais e a falta de vivência dos ensinos superiores acarreta consequências dolorosas para o medianeiro. Entretanto, não esperes ter como orientadores grandes nomes, vultos no campo da cultura e da religião. Ainda não tens méritos para compartilhar da presença destes. Será preciso fazer por merecer. Haveremos ainda, por longo tempo, de permanecermos no anonimato, experimentando-te, observando se consegues materializar na terra o que propusestes na vida maior, sem que te desvies. Gosto tanto desse livro que eu nem vejo. Serás tentado nas tuas tendências e dificuldades mais íntimas pelos adversários da causa cristã, por inúmeras vezes. Mas a providência divina te concedeu os livros da codificação para que suportes e venças. É provável que, por vezes, te sintas sozinho no ideal que abraçaste. Às vezes eu preciso parar para espirrar, porque fica muito feio ficar espirrando aqui. Já tá horrível respirar assim. É provável que por vezes te sinta sozinho no ideal que abraçaste.
Todavia, não te detenhas em sentimento de autopiedade. Ergue a fonte e continua caminhando. Enquanto trabalhares no bem, estaremos te sustentando. Nossas almas se cruzaram da poeira dos primeiros séculos da era cristã e se ligaram na noite escura dos orgulhosos sacerdotes da Igreja Romana. Assim, ainda tens muito para recompor, reconduzindo ao bem aqueles que a tua inteligência vaidosa desviou das verdades espirituais. Espera aí. Para que tenhas êxito na tarefa de intercambiar os espíritos, é de condição essencial que jamais envolvas com o comércio das forças psíquicas, esforçando-te na reforma íntima. Ocupa sempre tua mente com pensamentos produtivos, filia-te às obras assistenciais, consolidando na terra, com o próprio exemplo, as mensagens do céu sobre a caridade. Evita, no momento, falar das tuas experiências mediúnicas, revelando-as somente quando a identificares a necessidade de esclarecer verdadeiramente aos companheiros de jornada. Mesmo assim, acima dos exemplos pessoais, deve estar a doutrina espírita. Ela é que deverá ser sempre exaltada. Ser discreto ao quanto puderes, trabalha assiduamente louvando ao Senhor. E se porventura a vida te lançar pedras, suporta pacientemente, lembrando que os primeiros mártires do cristianismo, dos quais ainda estamos bem longe, não recusaram a oportunidade para testemunhar, enfrentando pelo nome de Cristo humilhações e dores. Se permaneceres com esse ideal, caminhando com humildade, não te faltarão proteção e amparo. A entidade amiga, banhada em luzes, abraçou Constantino, aconchegou-o junto ao peito e teceu as considerações finais. Não te preocupes tanto, filho meu, com as mensagens. Nosso maior compromisso é com os necessitados. A psicografia, no seu caso, será sempre a valorização do tempo na reunião de intercâmbio espiritual. Por isso, concentra todas as tuas energias e o teu amor em benefício dos espíritos obsessores e desequilibrados. Valoriza e prestigia constantemente o centro espírita que misericordiosamente te concede um trabalho sério e disciplinado. Conduz sempre tuas produções medianímicas à análise doutrinária rigorosa dos companheiros respeitáveis, estudiosos e experientes do movimento espírita, acatando pacientemente, humildemente, as orientações que objetivem a melhora do seu trabalho. Para sua segurança, mantém-te sempre ligado à instituição espírita. Conscientiza-te. Aqui eu faço até um adendo. Continuem fazendo sempre, independente só da doutrina espírita. Em qualquer lugar que você esteja, continue sempre cuidando do seu íntimo, sempre cuidando da sua espiritualidade. Voltando. Para sua segurança, mantém-te sempre ligado à instituição. Conscientiza-te se te faltares com a seriedade, a verdade e o desejo do bem, o estudo sem faltares, tá? Estudo assíduo da doutrina e se buscares privilégios, fazendo um escabelo da mediunidade, te abandonaremos no mesmo instante. O momento estava sublime. Éramos 6 entidades emocionadas, enlaçadas em energias superiores, traçando diretrizes para o futuro sobre as bênçãos de Deus da mediunidade do progresso. O mentor enxugou discretamente as lágrimas e, porque era preciso aproveitar o tempo, tomou o médium em desdobramento. Nos dirigimos todos às zonas inferiores para o socorro aos necessitados, dando testemunho de que o amor a Deus e ao próximo se constituem no verdadeiro livro que precisamos escrever e editar no coração dos homens. Nora, mensagem psicografada pelo médium Emmanuel Cristiano na reunião de 10 de 1 de 1999 no Centro Espírita Allan Kardec, Campinas de São Paulo. Capítulo 1. Infiltração programada.
Em estranha cidade do plano espiritual inferior, congregavam-se espíritos obsessores com as mais perversas intenções. Reunidos em sombria praça, traçavam diretrizes de perseguição e destruição de respeitável instituição espírita. Entidades recém-desencarnadas perambulavam lunáticas pela estranha região, semi-escravizadas por mentes maléficas que transformavam em verdadeiro material humano de desequilíbrio. Esses infelizes permaneciam junto aos obsessores por guardarem compromissos espirituais intensos diante daqueles que se dedicavam à prática do mal. A psicosfera da cidade bizarra era densa, triste, angustiante e depressiva, o resultado dos pensamentos dos seus habitantes. Júlio César, na condição de chefe, conclamava no centro do largo os obsessores que circulavam em torno do Jardim de Pedras com as seguintes argumentações: avante, amigos, o trabalho nos espera, não podemos mais perder tempo, é necessário de agirmos agora ou então o trabalho de anos será perdido. Qual é a missão? Perguntou Gonçalves, um dos comparsas imediatos de Júlio César. A missão, respondeu o sinistro orador, é de infiltração espiritual. Estamos, de longa data, planejando a invasão do domínio e a destruição de uma grande casa espírita. Quando o adversário-chefe pronunciou essas palavras, extensa turba de espíritos fanáticos correu para junto do perseguidor mestre, ouvindo-o atentamente, enquanto a novidade corria relampejante entre os habitantes do estranho município. A verdadeira falange de adversários da bondade se apresentou diante do líder perverso, animando-o na transmissão dessas terríveis orientações. Tenho aqui um relatório atualizado. Manuseado o desajeitado material, puxou longa lista com estatísticas de trabalhos espíritas, lendo segundos depois em voz alta esses dados. Somente esse ano, 2.500 espíritos que estavam sob nosso comando foram violentamente arrancados de nós e se converteram ao Nazareno com o auxílio da mediunidade falante, no diálogo enganador da interferência dos emissários do bem. Cerca de 3.000 encarnados que permaneciam sob severos processos obsessivos tiveram o equilíbrio readquirido, graças à odiosa intervenção das entidades da luz. Multidões estão encontrando naquela casa maldita tranquilidade e conforto espiritual, que para nós são abomináveis. Mais de 4.000 entrevistas, aproximadamente 20.000 vibrações, centenas de palestras transmitindo a doutrina espírita e os ensinos de Jesus, exaltando o bem e o amor. Ainda tem mais, continuou o expositor das trevas, imprimindo nas palavras raiva e incomodação. Mais de 15.000 passes transmitidos, dos quais 70% tiveram efeitos muito positivos sobre as pessoas. 200 enfermos impossibilitados fisicamente de comparecer à instituição receberam visita fraterna e a fluidoterapia contra a nossa vontade. E não acaba aí, insistiu o malfeitor completamente admirado. Gestantes, crianças, jovens, andarilhos e etc. receberam da casa espírita o concurso caridoso. Isso sem contar as obras... Perdi. Isso sem contar as obras... Cadê as obras? Sociais que promovem largamente a criatura humana. O centro em questão é um dínamo de benemerência. Se com a nossa interferência eles produzem assustadoramente, imagina se deixássemos o caminho livre. Por isso é preciso continuarmos redobrando os nossos esforços a fim de acabarmos com a tolice da caridade, a absurda preocupação com o outro e, acima de tudo, com essa inaceitável proposta de renovação moral trazida pelo Cristo, que exige demais dos seres humanos. O bem é inteligente e o mal também, viu, gente? Recebemos de nossos superiores mais de 8.000 solicitações. Tenho comigo os apontamentos. E lançando ao vento alguns papéis, continuo irritado. Vejam requisições de obsessão, memorando, solicitando prioridades, inúmeras obras de serviço não cumpridas, sem contar as infinitas reclamações. Como veem, nossa incompetência está declarada. É preciso estarmos organizados para desestruturarmos a instituição espírita que nos atormenta. Permanecemos desacreditados junto aos nossos superiores e creio que nenhum de nós gostaria de desafiá-la
ou de desafiá-los ou desapontá-los. Todos sabemos da ira que nos perseguirá eternamente. Se falharmos. Todo cuidado é pouco, advertiu o organizador do mal. Se não formos cautelosos, espertos e inteligentes, podemos cair nas garras dos emissários da luz, que fazem verdadeira lavagem cerebral, propondo-nos um bem-estar falso, com o objetivo de escravizar-nos de novo na Terra, através da reencarnação. E como vamos agir? Perguntou um dos ordeiros bastante animado. Por acaso vamos fazer os objetos se movimentarem? Atiraremos pedras contra os eleitos do Senhor? Assassinaremos alguém? E da turba uma infinidade de sugestões maléficas foram proferidas entre algazarra e uma pseudo-alegria que envolvia a legião desordeira. O líder fanático precisou interromper a agitação, alertando. Não será assim. Nosso trabalho está dentro de certos limites. Leis universais regulam a nossa influenciação, e a casa espírita a qual desejamos invadir dispõe de poderosa proteção espiritual. Milhares de espíritos superiores em incessante trabalho no bem, além das entidades sublimes, garantindo-lhes extraordinário auxílio. Nossa atuação, prosseguiu o planejador das sombras, será na surdina. Trabalharemos silenciosamente, ocultamente, nos campos dos sentimentos, sugerindo pensamentos, estimulando irritações, ciúme, fofoca e indignação, os melindres, a disputa de cargos, funções, tarefas, etc. Temos aí um vasto campo de atuação junto às inferioridades humanas. Aproveitaremos as brechas deixadas por muitos trabalhadores. Engraçado é que eles, os encarnados, dizem que de tempos em tempos nós, os chamados obsessores, promovemos ondas de influenciação negativa, retirando os anjinhos do caminho do bem. Eles é que de tempos em tempos abrem brechas, nós apenas aproveitamos os deslizes. E descuidos dos ilustres seguidores de Jesus. A propósito, continuou o malvado pregador, esse é o único modo de penetrarmos na instituição. A única forma de não sermos barrados pelas correntes protetoras, pois que os mensageiros do bem não podem violar o livre-arbítrio dos adeptos de Cristo. Os espíritos do mais alto sempre dizem que do mal tiram o bem, que nossa entrada é permitida porque servirá deste para muitos dos frequentadores e trabalhadores da casa. Contudo, enquanto elas, as entidades evoluídas, aguardam a aprovação de seus pupilos, no campo das provas, nós apostamos na reprovação dos tutelados. Temos que valorizar o momento, pois as dificuldades econômicas, sociais e políticas do país estão a nosso favor. Muitos envolvidos com os problemas materiais esquecem de se vigiar, cultivando o pessimismo, a irritação, os palavrões, etc., entrando naturalmente em nossa faixa vibratória, autorizando-nos o processo de influenciação, e na maioria das vezes, para nossa satisfação, nem se lembram da oração que poderia nos afastar completamente, rompendo os nossos propósitos. A falange das trevas estava magnetizada pelas palavras do mandante. Quando Júlio César percebeu que havia estimulado quantos necessitava para a implantação das suas ideias, entoou um grito de guerra. Avante! Para aquela odiosa casa espírita, o momento do apocalipse, do acerto de contas, do juízo final e da destruição chegou. Eles próprios se autodestruirão. Terminando o discurso maligno em tom de oratória, o obsessor fanático foi aplaudido, aclamado e carregado pelos comparsas enquanto a multidão cantava um hino exótico, enaltecendo as forças das trevas, ao mesmo tempo que os gritos alucinantes de combate corriam sinuosos, encontrando eco no coração iludido dos obsessores. E sob a influência sonora de alucinante marcha hipócrita que se incentivava à destruição, a legião dos adversários do bem embrenhou-se pelas suas estreitas da esquisita cidade, preparando-se para o terrível processo de infiltração. Dias depois, na casa espírita, o trabalho seguia normalmente. No plano espiritual, porém, os instrutores responsáveis pelo centro recebiam a notícia. Vamos ter mais uma tentativa de invasão dos adversários
do bem, comunicou Joana, uma das cooperadoras espirituais do centro. Acabamos de socorrer um espírito desequilibrado que prestava serviços à extensa turba de obsessores. Tendo-se libertado da influência negativa, narrou-nos com riqueza de detalhes, diabólica palestra que o já conhecido Júlio César realizara em sua cidade sinistra, almejando mais uma vez destruir a obra do bem. O menor tratou de apaziguar os tarefeiros espirituais, solicitando que marcassem reunião com todos os cooperadores desencarnados com o objetivo de informá-los a respeito... Ai, eu faço bagunça. Pera, pessoas, só um momento. Informá-los a respeito da possível invasão. Capítulo 2. Avaliando a ameaça. Na semana seguinte, quando o centro na sua parte física permanecia fechado, os benfeitores espirituais aproveitavam a madrugada para efetuar a alertadora conferência sobre o desejo de dominação das entidades inferiores. Feita a prece de abertura, o mentor proferiu essas orientações. Irmãos, o Senhor da vida nos concedeu esta casa espírita como oficina de trabalho junto às criaturas humanas dos dois planos. Temos encontrado nesse centro a alegria do estado do socorro e do labor espírita, possibilitando-nos a abençoada oportunidade de serviço cristão em companhia dos confrades encarnados envolvidos com o mesmo idealismo. Contudo, nós, que permanecemos do lado de cá, temos o dever de ampará-los e conduzi-los por caminhos retos, respeitando-lhes, obviamente, a faculdade de livre escolha. O nosso despretensioso trabalho na seara de Jesus tem chamado a atenção dos adversários espirituais, desejosos em aniquilar toda e qualquer disposição de ajuda cristã. No fundo, são almas enfermas e profundamente necessitadas de atenção e carinho que se escondem usando a máscara da maldade, que mais ou menos dia terá que cair, pois a lei é de progresso para todos. Por isso nossas atividades encontram-se ameaçadas. Isso acontece em muitas casas que se unem em correntes egrégoras para poder estudar, aprender, evoluir e ajudar. Não só nas espíritas kardecistas, viu, gente? E é muito forte. A gente tem que ter a mesma inteligência, porque o mal tem a mesma inteligência que o bem. O negativo e o positivo têm o mesmo nível, né? Nesse instante, vários espíritos ainda em aprendizado para o trabalho espiritual se espantaram. Alguns ficaram temerosos, acreditando que os nossos superiores não teriam disposições e recursos para a defesa, o que levou o orientador espiritual a transmitir as seguintes palavras tranquilizadoras. Calma, meus amigos, tudo está sob controle. É necessário que nos coloquemos à disposição para fortalecermos os nossos irmãos em jornada terrena. Para eles, será uma extraordinária possibilidade de testemunhar na prática tudo aquilo que teorizam acerca dos ensinos de Jesus. Que seria do aluno se a escola periodicamente não lhe aplicasse as provas? A sabedoria divina, através das suas leis, controla tudo, monitora tudo, e no mundo de provas e expiações, é natural que o mal predomine, experimentando constantemente os que aspiram o título de seguidores de Jesus. Não há motivo para medo ou fraqueza moral, não estamos abandonados por Deus. Dispomos de fartos recursos espirituais de defesa. Temos ao nosso lado as entidades sublimes que nos apoiam, inspiram e garantem a nossa proteção. Permaneceremos trabalhando em nome de Jesus. Estamos cumprindo o quanto é possível os desígnios divinos. Dispomos de todos esses recursos. Por isso não há motivo de pânico. Essa será uma batalha que competirá aos encarnados vencerem. Nós, porém, limitaremos a protegê-los, vigiando e orando fervorosamente. É certo que alguns, pelos sentimentos que nutrem, não mereciam sequer o nosso concurso. Entretanto, as tarefas que realizam promovem o bem comum e, pelo trabalho bem feito, executam, ainda que o realizem como profissionais espíritas e não como verdadeiros idealistas. Nossa proteção se faz sentir pensando no todo da casa. Ainda que esses profissionais nada recebam financeiramente, estão sempre em busca dos elogios, da notoriedade, sempre se irritam quando não são citados.
Esses, infelizmente, apesar de todo o nosso empenho em protegê-los, ainda que pensando nas tarefas, serão os principais atingidos. Numa atuação isolada, temos mecanismos para evitar o assédio do mal, mas como falange tão bem preparada, como mentes inteligentes explorando todas as inferioridades humanas, e estes encarnados, vibrando no mesmo padrão, será praticamente impossível salvá-los. É uma pena que no templo da fraternidade entre os conhecedores do Evangelho, alguns insistam em ser o exemplo daquilo que Jesus não ensinou. Contudo, temos que compreender que esses irmãos estão em aprendizado, não despertaram ainda, e agem assim porque carregam na alma as informações espíritas e não a vivência dela. Mesmo assim, nós que compreendemos mais, devemos tolerá-los, inspirá-los, conduzindo-os para o caminho do bem, porque é da lei divina fazermos ao outro o que gostaríamos que nos fizessem. Não desejamos estar entre aqueles que apontam as dificuldades criticando maledicentemente, sem apresentarem propostas de ajuda e renovação. Desejamos cooperar em silêncio, preferindo ver no semelhante as virtudes que já conquistou, encorajando-o amorosamente para vencer as próprias dificuldades morais, agradecendo quanto possível aqueles que despretensiosa, verdadeira e amorosamente trabalham em benefício da causa espírita. Para isso, temos a sublime oportunidade da mediunidade, que nos possibilita irradiarmos centenas de mensagens singelas, aquelas que, mesmo sem terem condições a serem divulgadas como literatura espírita, calam no fundo do coração. Calam fundo no coração dos participantes das reuniões de intercâmbio espiritual. Muitas vezes, através de mensagens simples é que os espíritos sublimes falam, porque preferem a simplicidade de coração, os pobres de espírito, os mansos e pacíficos para servir-lhes de intérpretes. Por isso, não devemos desanimar na tarefa de proteção e inspiração espiritual que nos cabe. Acho que eu tava precisando reler esse livro. Que bom que estamos lendo juntos. Voltando aqui. Em contrapartida, possuímos muitos irmãos que, vivendo o espiritismo, nos possibilitarão atuação mais direta, acalmando e tranquilizando as mentes encarnadas, quando os adversários do evangelho espalharem pelas mentes desesperadas o vírus da fofoca, da intolerância e das disputas. Estamos acostumados a semelhantes investidas das sombras e sempre tem prevalecido a bondade divina. Claro que essa instituição corre o risco de ser destruída, principalmente se os frequentadores e trabalhadores se deixarem contaminar pelas influências nocivas dos espíritos perturbadores. Contudo, temos vários departamentos da casa, companheiros que partiram daqui da nossa esfera, com a missão de efetuar um trabalho espírita sério baseado na vivência cristã. Se os malfeitores espirituais exploram as fraquezas humanas, nós podemos estimular as virtudes da alma, afastando com a vivência dos ensinos de Jesus as trevas da maldade. Será mais um período de redobrados cuidados, de incessante trabalho, que permitiremos a entrada de certas entidades para que os nossos irmãos em humanidade tenham a condição de darem testemunho das suas conquistas espirituais. É verdade que nesse processo de envolvimento espiritual negativo, muitos se envolverão a ponto de desistir do caminho, reencontrando-o mais tarde quando estiverem amadurecidos pela vida. Aqueles que guardam os ensinos de Jesus apenas nos lábios, os que trabalham por vaidade pura, os invejosos melindrosos que não desejam se fortalecer, cairão nas teias dos malvados invasores, porque vibram na mesma sintonia dos inimigos da verdade. Outros, os trabalhadores discretos, respeitáveis, desejosos do bem, idealistas, poderão sentir
certo envolvimento, entretanto, saberão fazer brilhar a própria luz, sintonizando com os planos superiores, protegendo-se naturalmente da infiltração das sombras, contribuindo para a sobrevivência e continuidade deste centro. Talvez estes tenham o coração ferido, a alma magoada, mas saberão compreender os companheiros desequilibrados, perdoando-os por ainda não conseguirem dar testemunho cristão. E à medida que suportarem as agulhadas das imperfeições humanas, haverão de progredir, granjeando naturalmente a simpatia dos espíritos superiores. Não podemos exigir da criatura aquilo que não conquistaram. Cada um dá o que possui. Infelizmente, muitos não sabem valorizar a honra dos testemunhos em favor do Evangelho. Outros esquecem que a casa espírita é um templo sagrado, onde exaltam os valores do Cristo através da fraternidade. Além do mais, continuou o mentor, mudando o rumo da exposição, centenas de espíritos enganadores alcançarão libertação. Poderemos tocá-los com a mensagem evangélica, convidando-os à transformação moral. Na grande família universal da qual Deus é o responsável, ninguém se perderá para sempre. O Pai realmente sábio permite certas infiltrações, que de início parecem terríveis, exatamente para fazer a humanidade progredir mais depressa. Portanto, estejamos confiantes. Precisaremos encorajá-los no bem, estimulando-os à fraternidade quando estiverem no capítulo das provações. Evitemos os comentários desnecessários. Permaneçamos diante destes acontecimentos em silêncio absoluto, falando sobre eles o estritamente necessário, a fim de colocarmos a caridade em ação. Mensagens preventivas, solicitando mais trabalho, vigilância, tolerância e oração nas tarefas de benemerência, estão sendo redigidas e posteriormente serão veiculadas através da mediunidade, com o objetivo de esclarecê-los previamente, de modo geral, sobre as infiltrações espirituais. Já foram expedidas convocações para os espíritos protetores de todos os encarnados que executam qualquer tarefa neste templo cristão, solicitando comparecimento em reunião de estudo, onde solicitaremos concurso deles para vigiarem seus tutelados mais intensamente, ajudando-os a vencerem os ataques das trevas. Agora, disse o tarefeiro finalizando a exposição, me compete alertar pessoalmente os dirigentes encarnados deste posto de serviço. Quanto a nós, sigamos com tranquilidade, porém alerta, guardando a confiança em Deus, em nós mesmos e principalmente nos confrades envoltos da matéria densa. Terminada a conferência, os trabalhadores do mundo espiritual retiravam-se em silêncio absoluto, dedicando-se aos labores de rotina, quando Castro, presidente encarnado do centro, acompanhado de Israel, diretor das atividades doutrinárias, apresentaram-se desdobrados do corpo, demonstrando no olhar a expressão de grande preocupação. Capítulo 3. Orientando os encarnados. Caro amigo, disse Castro, Joana, nossa estimada cooperadora, já nos informou superficialmente sobre as possibilidades de mais um ataque à nossa casa. Poderia nos dar maiores detalhes? O benfeitor, abraçando-os amorosamente, tratou de acalmá-los com um afetuoso sorriso, esclarecendo a seguir. O caso é realmente delicado. Castro, meu amigo, nossa instituição está sendo ameaçada por Júlio César. Mas de novo? Perguntou o responsável pela instituição do plano físico. Sim, afirmou o mentor. Ele ainda carrega ódio terrível pelo nosso movimento. Não suporta as obras benemerentes da promoção à infância que executamos na Terra, os enfermos atendidos pelos médicos voluntários, os inúmeros beneficiados pela nossa farmácia, etc. Além de nossa intensa e organizada atividade doutrinária. Sabes que serás um dos primeiros que tentarão derrubar. É natural que assim seja, pois és tu quem está à frente de toda a organização. Os adversários sabem da importância da função que executas, e não é preciso uma superinteligência para compreender a utilidade da ordem que conduz ao progresso. E tu estás cumprindo satisfatoriamente com os teus deveres, o que aliás tem garantido a ti a proteção espiritual proporcional,
Agora, é natural que passes pela prova como qualquer trabalhador. Certamente, compreendes o fato de assumires uma função de direção não te coloca acima dos tarefeiros menores. Sabes que não és melhor que ninguém, entendes a necessidade de esforçares no caminho do próprio progresso como todos nós. Assim, não esperes privilégios. Pelo contrário, será exigido mais de ti, porque estando à frente da tarefa tão importante, é natural que suponhamos que estejas te empenhando de tarefa tão importante. É natural que suponhamos que esteja te empenhando mais do que os outros na busca da tua própria reforma. Da tua própria reforma íntima. Não ignoras o passado. Sabes que estás neste cargo para recompor com o bem a fraternidade e os desvios materiais e espirituais que proporcionaste aos irmãos de humanidade. Todos trazemos débitos ao saudar junto às suas leis divinas. Contudo, não iremos te desamparar. Terás, a partir de hoje, proteção redobrada, a fim de que não percas as forças necessárias para continuares cumprindo os labores essenciais ao bom andamento dessa instituição. Entretanto, isso não te livrará das investidas das trevas. Eles tentarão de tudo, te envolverão de todas as formas. Dessa maneira evitas as irritações e os aborrecimentos o quanto possível, cultivando a tolerância e vigilância sempre. E quando tiveres de orientar, procura conciliar a autoridade moral com fraternidade. Compreendemos, meu irmão, que realmente não é fácil. Inúmeras ocorrências te solicitam decisão rápida, várias reclamações pedindo correção, trabalhadores rompendo normas, ciúme, etc., naturais para uma casa com essas proporções. Entretanto, paciência. O exemplo tem de ser de cima para baixo. Terás de ser o espelho que refletirá a compreensão, tolerância e fraternidade. Não penses que estamos exigindo muito de ti. Apenas lembrando-te dos valores do homem de bem, que se refere ao Evangelho, estimulando-te a continuares com o trabalho que vens realizando já há algumas décadas. Segue adiante, lembra-te da prece, nós estaremos te sustentando, vibrando para que consigas estar o quanto possível em sintonia superior, buscando-nos em pensamento. Embora permaneçamos invisíveis, estaremos como sempre ao teu lado, porque a tua disposição para o bem e o trabalho que desempenhas precisam de nossa cooperação. Temos trabalhado em benefício da tua saúde para que os anos não pesem demais sobre ti, impedindo-te a continuidade da obra. Ainda não precisarás ficar por algum tempo nessa jornada, até que aqueles que haverão de ser os continuadores estejam preparados. Por isso trabalha, suporta e testemunha o Evangelho. Nessa casa que é para todos nós, bênçãos dos céus. Confiamos em teu trabalho. Administras incalculável tesouro, que precisa ser multiplicado em benefício do bem comum. Sabemos dos teus sofrimentos, das tuas dúvidas, renúncias, das tuas expectativas quanto ao retorno à vida do infinito. Calma, teu trabalho, mesmo que carregue muitas imperfeições, te garantirá uma reentrada tranquila na vida espiritual. Com tua dedicação de todos esses anos, granjeaste a simpatia, a amizade de muitos cooperadores espirituais. Segue alerta e confiante, não desanimes em momento algum. Embora muitos não valorizem sua presença firme, tem sustentado inúmeras criaturas convertendo-te em verdadeiro exemplo de trabalho cristão. Mesmo que não entres na faixa vibratória dos inimigos do bem, eles desejarão te atingir através dos cooperadores e frequentadores invigilantes, que te endereçarão palavras duras a fim de cortar-te qual navalha afiada, coração generoso. Quando achares que irás explodir, lembra-te que é preciso pensar na obra e por ela manter o equilíbrio. Todas essas orientações, que são simplesmente a vivência do cristianismo, são necessárias porque este não é um ataque comum. Júlio César está apostando com todas as suas cartas, empenhando todos os seus esforços, e nós guardamos grande desejo de envolvê-lo em nossos braços,
conduzindo-o ao progresso, mas para isso será necessário um trabalho em conjunto. Dessa maneira precisaremos contar com o teu comando exaltando paciência. Terminadas as colocações do dirigente espiritual, Castro solicitou emocionado. Sendo este um caso tão grave, permita-me lembrar dessa nossa conversa quando eu despertar no corpo denso para que tenha a possibilidade de tomar as devidas providências. Não será possível, meu amigo. Lembra-te nada de privilégios. Porém guardarás a sensação de que algo desagradável está para acontecer, além de uma imagem simbólica de uma grande casa com imensas rachaduras. Esse símbolo será gravado em tua memória física, para que te sirva de alerta sobre possíveis infiltrações produzidas pelas fendas da invigilância humana. Isso bastará para que te coloques em guarda, aplicando com meio de defesa os preceitos cristãos. Essa nossa conversa, continuou o amoroso mentor, objetiva apenas a fortalecer-te espiritualmente. Terás de vencer com o próprio esforço, conduzindo com o próprio exemplo e aos tarefeiros do bem, evitando sempre a proliferação das fofocas que são fatais em casos de ataques espirituais. E voltando-se para o outro tarefeiro, dedicado, que acompanhava atentamente a conversa, o emissário do bem acrescentou: quanto a ti, Israel, as mesmas recomendações acrescidas de um cuidado redobrado com a pureza doutrinária. Tens em tuas mãos o coração da instituição, isso é, o próprio Espiritismo. É de extrema importância continuarmos zelando pela pureza doutrinária e permanecermos com a divulgação do Espiritismo através dos cursos sistematizados, preparando doutrinariamente quantos desejarem servir na seara de Jesus. Com o estudo doutrinário constante, os trabalhadores ao Espiritismo têm atividades disciplinadas. Graças à possibilidade de trabalho que os centros espíritas oferecem, muitas pessoas deixam de se perder no mundo. Vários cooperadores encarnados encontram aí o sustentáculo para vencer na jornada terrena. Diante de atividades nobres e valorosas, é preciso estarmos atentos, pois os obsessores cruéis terão no âmbito doutrinário sua maior atuação. Tu também, Israel, será procurado pelos adversários da bondade. Tua alma igualmente será ferida no teu nome, motivo de maledicência. Entretanto, é preciso esqueceres de ti mesmo, deixando de lado as conversas improdutivas que naturalmente surgirão, empenhando-te exclusivamente no trabalho. Uma das armas que os inimigos da paz certamente utilizarão serão os modismos. Haverão de explorar os tipos de crenças populares, agitando ondas de novidades doutrinárias. Todos aqueles que não estiverem firmes doutrinariamente poderão ser levados de roldão, e não estranharemos se na casa houver certa evasão, por verificarem a possibilidade de aceitação das ideias antidoutrinárias. Outros se deixarão fanatizar por comunicações esdrúxulas, revelando uma multiplicidade de sistemas empolgantes, coloridos, envolventes, mexendo com o ego das pessoas. Não faltarão desejos em imprimir mudanças na estrutura doutrinária, trazendo conceitos novos, nomenclaturas empoladas para definir o já definido. Assim, meu amigo, de tua parte solicitamos costumeira vigilância, prudência característica dos estudantes sérios do Espiritismo, a firmeza em Kardec, bom senso e, como sempre, rigor, lógica e razão na análise de tudo que vier dos espíritos. Se te pedimos firmeza da pureza doutrinária, também te solicitamos disposição e fraternidade no esclarecimento dos futuros modismos, compreendendo as mentes invigilantes, o orgulho e a vaidade sobreexcitados. Será para ti excelente oportunidade de exercitares a caridade dentro da própria casa. É provável que o método que te foi inspirado para a elaboração dos cursos sistematizados seja considerado por alguns ultrapassado. Talvez vozes eruditas bradem a modernidade que exige considerações científicas aprofundadas, atualizadas do pensamento kardeciano, que as suas diretrizes no campo das aulas não superem mais as expectativas dos alunos. Diante disso, tua postura deverá ser a de companheiro que se colocará à disposição para a revisão do trabalho, do método, da técnica, sem, contudo, mudar os objetivos. Aceitará somente o que for razoável, lógico, e o que estiver em condições de ser implantado e assimilado pela maioria. Na administração da casa espírita, é preciso pensar no todo. Evita as empolgações, continua com teu trabalho discreto sem grandes pretensões, e se porventura os doutores do Espiritismo
te solicitarem alterações drásticas, propondo implantações de novas ideias, acolhe-os com simpatia, respeitando-lhes o modo de pensar, esclarecendo-os quanto possível, sem, contudo, incorporar nas atividades dessa casa que não sejam em absoluto acordo com as obras básicas, lembrando que o estudo doutrinário no centro espírita deve envolver todos os níveis de compreensão humana, evitando-se ao máximo a valorização e a evidência daqueles que dispõem de maiores recursos intelectuais. Esses deverão utilizar a sua bagagem para ajudar os medos favorecidos no campo do intelecto a compreenderem mais e melhor nossa santa doutrina. Continua, portanto, com a simplicidade que te caracteriza, carregando contigo a discrição e o simples desejo de fazer brilhar nesta casa, acima de qualquer coisa, os ensinos de Jesus. Os verdadeiros idealistas não exigem mudanças da noite para o dia. Os que desejam cooperar sabem aguardar o momento oportuno revestindo-se de humildade. Desta maneira, quando os adversários da verdade te visitarem, guarda a confiança, busca-nos na prece, consulta as obras básicas e espera, guardando consciência de que esses companheiros poderão estar sob forte influência negativa, inebriando-lhes o pensamento, impedindo o raciocínio sadio, e por isso mesmo necessitarão da nossa compreensão misericordiosa e carinho. Lembra-te de que igualmente serás perseguido. Os inimigos da verdade, da mesma forma, desejarão tentar-te. Acalma-te também, estaremos contigo. Teu trabalho segue satisfatoriamente, suas responsabilidades são muitas, os seus testemunhos consideráveis e as suas conquistas, apesar das imperfeições naturais, são respeitáveis. Por isso, segue adiante, meu irmão, na certeza de que diante dos sofrimentos que esse processo de invasão trará a Deus, o Senhor da vida, tudo sabe. Peraí, vou repetir isso aqui porque até eu confundi. Por isso segue adiante, meu irmão, na certeza de que, diante dos sofrimentos que esse processo de invasão trará, Deus, o Senhor da vida, tudo sabe. Procuremos retirar dessas provas experiência e aprendizado para nossa alma, agradecendo ao Criador pela abençoada oportunidade de cooperação no bem. Sacrifica-te quanto possível em benefício dessa instituição que beneficia multidões dos dois planos. Coloca-te à disposição do bem, que incessantemente, aproveitando a tempestade de criaturas infelizes que se aproxima de nós, para disciplinar os pensamentos sintonizando com as esferas maiores. Evita colocar a organização acima da bondade e da fraternidade. No relacionamento humano, disciplina e amor devem andar juntos. O resto, deixa com Deus e segue o seu caminho. Quando despertares, concluiu o mentor, pouco recordarás dessas orientações. Contudo, estaremos contigo, produzindo as instituições necessárias para que sejamos vitoriosos. E voltando o olhar para os dois representantes da instituição em questão, finalizou dizendo: retomem ao corpo confiante, Deus é por nós. Terminadas as orientações e esclarecimentos, o mensageiro espiritual abraçou longamente a dupla de cooperadores em desdobramento, conduzindo-os pessoalmente à terra. Pela manhã, Castro acordou com estranho sentimento e a lembrança de imagem curiosa. Mais tarde, relatando o responsável pela direção doutrinária a impressionante vivência espiritual, deu a seguinte interpretação: Israel, tive um sonho interessante. Eu também, relatou o amigo, sonhei que eu e você permanecíamos à frente de um respeitável instrutor espiritual. Não, disse Castro, meu sonho era diferente. Pude vislumbrar nossa casa espírita completamente infestada por rachaduras, permanecendo angustiado até o momento, como se estivesse pressentindo dias difíceis para essa instituição. Israel fechou ligeiramente os olhos, como se buscasse os amigos espirituais, interpretando a vivência espiritual do amigo dessa maneira. Nossa casa com rachaduras? Pode significar que o trabalho deste templo será abalado. Sem dúvida, respondeu Castro. Chamarei agora mesmo um profissional para verificar as estruturas do centro. Quem sabe, as paredes guardem trincas que desconhecemos? Talvez algumas de nossas obras assistenciais estejam precisando de verificação. Se for necessário, faremos reformas materiais urgentes. Interrompendo a fala do amigo, Israel lembrou.
Isso pode ser também um simbolismo. Rachaduras, brechas, infiltrações, quem sabe não é um alerta do plano espiritual para fortalecermos nossa vigilância, evitando em nosso templo as fendas no campo do espírito? A propósito, continuou o dirigente doutrinário, acordei com um desejo de promover entre nossos cooperadores um estudo acerca da casa espírita, seus objetivos, trabalhos e trabalhadores, bem como necessidade da convivência pacífica entre os tarefeiros do Cristo. Que me diz? Acredito que seja oportuno, respondeu o presidente em tom de profunda reflexão. Enquanto eu verificarei o aspecto físico, você congregará os cooperadores tratando do aspecto moral. Não que estejamos fanatizados pelos sonhos, mas já que nossas interpretações revelam prudência e bom senso na administração dessa casa, eu não vejo mal em tomarmos providências necessárias. Tendo cada qual guardado das vivências espirituais, o que mais lhe havia impressionado, os amigos espirituais alcançaram o objetivo: permitir que os responsáveis, com suas próprias capacidades e sob a inspiração superior, se movimentassem a fim de organizarem e se fortalecerem. Dessa maneira, os dois planos da vida estavam em comum acordo, vibrando na mesma sintonia, amparando-se em. E é isso. Hoje a gente fica. Nós vamos para 28. Até a próxima.